Ordem Paranormal pode continuar por quanto tempo antes de saturar completamente a série? Bom, essa pergunta tem muitas respostas, mas isso depende muito também de quem você pergunta. Alguns, a maioria é leigo, fala que já passou da hora da série acabar, que perdeu a essência, porque não era mais de investigação, tava mais ação às coisas, e perdeu a essência e culpa um Desconjuração até hoje. Mesmo já tendo quase 3 anos que a temporada saiu, e sabemos que aquilo era o andar da carruagem normalmente para um universo como Ordem. Mas a minha resposta para a pergunta de quanto tempo a gente ainda tem antes de Ordem saturar é sim. É simplesmente sim. Agora você deve estar se perguntando, como assim sim? Bom, o universo de Ordem Paranormal é um dos mais ricos e grandiosos que eu já conheci na minha vida toda. Mesmo não sendo tão explorado, só com algumas pontinhas que o Selbit vai nos dando aos poucos, podemos ver como o universo é grandioso, rico e grande. O Selbit tem a grande chance de explorar vários e vários assuntos no universo de Ordem Paranormal. Desde momentos históricos para a humanidade, colocando criaturas paranormais nele, eventos estranhos em larga escala, desde eventos climáticos, pessoas importantes aparecendo do dia para a noite, como aconteceu com Arnaldo e os Dragões Metálicos, guerras que só aconteceram no universo de Ordem. Isso começou a ser mais explorado, entre muitas aspas, em Ordem Paranormal Quarentena com o Nidere e as coisas que a gente foi descobrindo dele. Ver nessa cena de OPQ, pelos objetos e artefatos do Nidere de Quarentena, é possível identificar que ele não é o primeiro Nidere a se manifestar na história da realidade. E com essas informações, podemos ver como tem muitas e muitas histórias para serem contadas sobre a criatura. É possível fazer uma história com os personagens da Ordem Calamitas ou de alguma outra organização mais antiga caçando pela primeira vez o Nidere, ou a origem da lenda do lobisomem por algum povo que viu o Nidere alguma noite. Além disso, o PQ não só expandiu a comunidade de Ordem a nível internacional e bilíngue, mas também como universo. Tivemos contato com uma nova organização principal, não as organizações que a gente viu em Calamidade, que eram só de NPCs e que só tiveram destaque em um único episódio praticamente. E sim, 2 episódios com muito conteúdo sobre uma organização nova, a Panaceia. Tivemos referências a ela, até mesmo no novo suplemento de Sobrevivendo ao Horror, com uma nova personagem, a Layla Verdante, que pode estar conectada até mesmo ao Santo Berço, porque Verdante é o nome de uma das doutoras do Santo Berço. Com a introdução da Panaceia, um novo leque de histórias foi aberto, com grandes empresas podendo conhecer ou não o paranormal e o querendo utilizar pelos seus próprios motivos. Talvez tenha até novos meios de usar o paranormal junto com tecnologia ou algo do tipo. Talvez até mesmo bilionários que se divertem colocando pessoas para fugirem de criaturas, como no Round 6. Talvez o governo possa até mesmo utilizar o paranormal em guerras. Graças ao Sobrevivendo ao Horror, sabemos que também existe um mercado negro ocultista. Vocês percebem como isso pode aumentar muito o universo de Ordem, deixar mais vivo? Agora imaginem só, o Selbit lançar um novo livro de regras, contando a história de uma ordem na Idade Média, ou até mesmo antes disso. Imagina um livro de regras, estilo Sobrevivendo ao Horror, mas focado mais na ação, durante a época da Ordem Calamitas. Como se fosse uma espécie de vampiro Dark Ages. Paranormal pode ter conteúdo infinito. A maioria dos RPGs podem ter conteúdo infinito. Eu não tô falando nem só por Ordem ser um RPG, porque tem muitas coisas, muitos conteúdos deixados para trás no universo. Como as outras ordens espalhadas pelo mundo, que a gente só conheceu poucas, os Cell Hunters, Obscurité, a Panaceia, o passado do mundo, como, por exemplo, como foi a primeira ordem do Calamitas, como eles se reuniram, a criação de outras ordens, algumas equipes adoradas pelos fãs dos Dragões Metálicos. Por favor, ganhe alguma coisa. Se o Selbit quiser, dá até pra lançar um site tipo Cris do próprio universo de Ordem,
pra gente ver os eventos paranormais, como eles se manifestam. Tipo, como o que as criaturas fazem na realidade quando elas são invocadas ou ultrapassam a membrana, como isso acontece. Os eventos paranormais podem ser de qualquer tipo. Pode ser uma grande sacada de mestre do Cellbit. Tipo assim, imaginem comigo. Uma nevasca começa do nada em Santos. Tipo, sem nenhum aviso prévio, no Brasil não tem neve. E só simplesmente Santos inteiro congela praticamente. Começa a nevar. E depois de um dia, a nevasca some e a neve também. Dava pra fazer essas coisas nesse site se o Cellbit quisesse. Como se fosse uma espécie de site dos SCPs. Assim, deixando o universo mais vivo. Imagina, um tempestuoso ataca alguma base naval dos Estados Unidos. E isso causa uma crise diplomática que pode levar a uma terceira guerra mundial. Ou um tempestuoso criando uma tempestade ou um furacão gigantesco em cima de uma cidade, afetando algumas coisas importantes para a distribuição de energia pelo mundo. Ou para a distribuição de internet. Além disso, criaturas poderiam aparecer simplesmente do nada por conta do medo das pessoas. Como, por exemplo, o medo de guerra. Eu falei tudo isso para mostrar como que Ordem tem um potencial infinito se o Cellbit quiser investir realmente nisso e deixar o universo mais vivo, por assim dizer. Dá para fazer esses tipos de site, esses tipos de pergunta, esse tipo de conteúdo sem precisar de um RPG, uma coisa super bem feita. Só dele fazer um site tipo Crise, ele colocando essas coisas. Ou tipo, eventos aleatórios acontecendo no Twitter, na página oficial de Ordem. Tipo, como se fosse pequenos jornais. Tipo, jornal de hoje mostra que Santos tá cheia de neve ou uma crise diplomática. Falando em guerra, todos nós esquecemos da Guerra dos 10 Dias. Pera um pouquinho, você não sabe o que é a Guerra dos 10 Dias? Pera um pouquinho, deixa que eu explico. Na lore do Luciano, é falado que ele e o Tristan se conheceram nessa guerra. Mas não temos nada que fale dessa guerra realmente. Nenhum tipo de personagem comentando sobre a guerra, uma referência por parte do Luciano, nem o Sr. Veríssimo falando de alguma coisa. Pensa que louco, uma história, RPG, quadrinho, livro, sei lá, qualquer coisa, mostrando uma manifestação paranormal na guerra. E o Tristan vai resolver com o Veríssimo ou com algum outro agente, tipo a Clarissa ou as 3 espiãs, todas juntas. E lá eles conhecem o Luciano, que ajuda eles a parar a manifestação. E por conta disso eles recrutam o Luciano pra Ordem. E isso acontece tudo antes de Desconjuração, claramente. Ou a cena final disso é o Luciano conhecendo o Fernando. Vocês percebem como dá pra até explorar os marcados com esse tipo de história sem precisar fazer um super retcon ou perder tempo da HQ de Desconjuração fazendo isso? Simplesmente fazendo um livro, uma cena à parte, qualquer coisa à parte. Isso também ajudaria a atrair mais público pra Ordem. Ouviram falando sobre tudo isso, e isso só reforça meu ponto que Ordem pode ir para qualquer caminho. Que vai funcionar porque Ordem é um universo grande o bastante para conseguir construir coisas novas sem parecer forçado. Ela funciona indo desde um RPG para um livro. O universo de Ordem é riquíssimo. Basta o Cellbit querer explorar ele um pouco mais, porque para mim o RPG é só a ponta do iceberg. O Cellbit, eu posso morder minha língua depois, mas talvez o Cellbit explore mais dessas partes do universo depois do final de Calamidade Parte 2, porque eu não acredito que Ordem acabe em Calamidade Parte 2. Talvez ele lance quadrinhos, animações, livros, que com certeza a gente compraria isso. Eu quero comprar isso. Imagina livros do Daniel Hartman, ou quadrinhos da Força D, ou qualquer outra coisa do universo de Ordem Paranormal, para expandir o universo. Imagina só, a Segunda Guerra Mundial no universo de Ordem Paranormal. Os campos de batalha da guerra deveriam ser um ninho de criaturas de sangue. Muitos zumbis de sangue, talvez zumbis de sangue bestiais, ou criaturas de energia que foram mortas por armas químicas, ou qualquer coisa do tipo. Ocultistas deveriam ter feito a festa com experimentos nos corpos humanos e criaturas nessa época. A membrana teria ficado tão fraca que provavelmente todas as criaturas já saíam mais fortes, como se tivesse uma área de membrana rompida.
os rituais provavelmente seriam muito mais poderosos, já que com a membrana mais enfraquecida, é mais fácil de pedir coisa pra entidade disso do outro lado. Se você não sabe o que eu tô falando, deve ter um card aí no canto direito da tela de vocês, que eu explico um pouquinho sobre os rituais, que eu preciso refazer esse vídeo porque ele tá bem datado. Mas as histórias que podem ser transmitidas pelo RPG de Ordem ou por qualquer coisa do universo de Ordem são gigantescas e quase infinitas. O medo gerado pelas bombas atômicas e os campos de concentração devem ter feito criaturas mais poderosas, novas criaturas nascer. Provavelmente foi aí que o Tempestuoso nasceu. Isso porque sou só eu falando. E eu não sou dono do universo, eu não sei quase nada de No Segredo do Universo. Imagina o Selbit, que pensa em todo esse universo. Ele pode ter pensado nisso e descartado, mas ele trouxe o Raziel. Provavelmente era um personagem que ele falou que estava escrevendo há 4 anos e nunca mostrou pra gente. Ele trouxe o Monstruoso, que com certeza tem muitos segredos para serem respondidos no terceiro spin-off. Eu tô falando que Ordem pode funcionar até no espaço. A gente já viu o Estrangeiro, tem agora a nova trilha do astronauta. Tudo leva a crer que pode ter alguma história ou campanha no espaço. Não tô falando que vai ser que nem Star Wars, que vão viajar entre planetas. Mas uma história em Marte, talvez, ou em um satélite orbitando a Terra, que os astronautas ficam com medo de alguma coisa e a membrana racha lá. Imagina o quão rachada a membrana pode ser no espaço. Porque todo mundo tem medo do desconhecido algum dia. Principalmente do desconhecido do espaço. Imagina se não tem um Cthulhu em Ordem Paranormal. As possibilidades pro universo são infinitas. Mas tão infinitas que eu vou ter que voltar a falar do tema de guerra, porque isso pode ser um tema muito bom para ser abordado numa futura mesa, num livro, num quadrinho, qualquer coisa para não deixar o universo morrer. Imagina só, na Segunda Guerra Mundial, os ocultistas poderiam estar trabalhando para os dois lados ao mesmo tempo durante a guerra. Alguns trabalhando com os aliados para impedir que a membrana se quebre mais ainda. Pode ser a primeira vez que ocultistas e a Ordem trabalharam juntos, talvez. Foi aí que a Obscurité foi fundada. Eles trabalham juntos para não deixar que a membrana quebre e com isso fazer criaturas mais poderosas não passarem para o nosso lado da realidade para destruírem tudo no seu caminho. Enquanto isso, os ocultistas do lado do eixo querem fazer experimentos com soldados capturados, com pessoas capturadas, querem criar rituais novos ou transformar humanos em criaturas para ver o que acontece. Só por essas ideias, que sou eu falando, eu que não sei nada do futuro de Ordem, não sei de porra nenhuma. Imagina pra alguém que sabe, imagina quantas essas ideias podem agregar pra lore do universo de Ordem e deixar esse universo mais vivo, gente. Tiram os headcanons feitos por fãs que são muito bons, mas a gente tem alguma coisa oficial pra se basear. Porque eu falo como fã de Ordem que ama fazer cenários alternativos. É muito difícil às vezes fazer cenários por não ter uma coisa muito grande pra se basear. Imagina a gente ter isso pra se basear pra fazer uma campanha na Segunda Guerra Mundial. O universo de Ordem Paranormal é grandioso. Ele é grandioso bastante pra contar inúmeras e inúmeras histórias, não só de Ordem. Mas qualquer RPG com uma boa lore, bons livros, conseguem fazer isso. A gente pode ver isso em D&D, que tem milhares e milhares de livros, que dá pra fazer milhões e milhões de histórias. Mesma coisa com Ordem Paranormal. Se tiver um investimento um pouco maior, dá pra fazer de Ordem Paranormal de diversos períodos, lugares, mundos, conceitos. Qualquer história passar pela nossa cabeça. Isso que é o legal do RPG e é uma coisa que deveria ser mais abordada em Ordem também. O sistema ajudar os players a fazerem isso. Sei lá, tem tantas histórias para ser contadas assim, ficar enjoativo depois. Há histórias do Kian, de outra dimensão, de Tenebres, dos receptáculos do Kian, ordens de outros países, épocas passadas de personagens que a gente conhece, além de aprofundar o próprio universo de Ordem, que vai ser perfeito quando Ordem Calamidade acabar. Podem ser histórias legais que a gente nunca viu e que podem ser interessantes. Histórias que a gente nunca comentou antes, que podem mudar não o futuro da série, mas mudar como a gente vê a série.
Provavelmente tem mais seitas espalhadas pelo mundo e até por São Paulo. Não são só os scriptas que são ameaças para a realidade. Isso aí todo mundo esquece. E todo mundo ignora os outros ocultistas, que a ordem também deveria enfrentar, mas todo mundo só foca nos scriptas. O Celt. Ah, é muita coisa para falar. A gente viu isso no começo de Desconjuração, com os ocultistas do Prédio Amanhecer trabalhando junto dos scriptas, com a informação que a gente recebe do livro, que existe um mercado negro ocultista, só faz a gente se perguntar dos outros cultos, dos outros ocultistas da realidade. Não tô falando de outros cultos como os transtornados, que provavelmente era a família do T-Bag, mas isso eu vou deixar para outro vídeo. Tô falando de outras seitas que não adoram entidades tão grandes, como uma seita, um culto que adora a aniquilação, ou um culto tempestuoso por ser uma tempestade. Alguém pode falar que ele é a encarnação de Odin. Talvez culto às relíquias sem serem os principais, cultos a divindades antigas que podem se tornar criaturas. Tem infinitas possibilidades de cultos. Todos os cultos precisam cultuar uma criatura ou entidade específica. Alguns teriam cultuar somente algum tipo de elemento ou algum tipo de conceito, como os ocultistas do Prédio do Amanhecer, lá em Conjuração, faziam com o elemento de sangue. Algum culto que só venera o elemento da energia, por exemplo, mas ao mesmo tempo não venera o anfitrião ou não gosta muito do anfitrião, entre outros. Cultos que cultuam lugares que podem ter tido efeitos paranormais, como a família Stretch, do Enigma do Medo, que venera o local onde sua mansão foi construída. Talvez um culto de sangue, que podia cultuar um campo de batalha onde muitas criaturas paranormais de sangue apareceram, ou um lugar que costumava fazer rituais de sangue. Talvez um culto do conhecimento que adore as ruínas da biblioteca de Alexandria e odeia a magistrada, porque a magistrada quer manter o equilíbrio e não quer deixar eles avançarem muito. E olha quantas possibilidades o universo tem. O universo de ordem é rico, isso que eu tô querendo falar. Mas infelizmente a gente tem um problema muito grande, que é sobre o sistema e sobre o sistema ser cru. Mas para isso eu vou deixar outra pessoa falar. E essa pessoa tá entrando agora. Muito obrigado por acompanhar e fique até o final, porque agora vamos falar sobre outro tema. E deixa o like, por favor. Opa, pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe, thumbmaker desse canal, e nessa parte do vídeo eu quis vir trazer o ponto de alguém que não é mais tão fã assim de ordem. Deixando bem claro, eu gosto desse sistema, eu não odeio ele, porém eu tenho minhas ressalvas. Eu tenho os meus pés atrás com todo o sistema. Mas vamos começar do começo. Eu quero partir do ponto que nosso querido Mr. Caos estava comentando, de que ordem tem múltiplas e múltiplas opções. Sim, isso é verdade. Ordem tem múltiplas e múltiplas opções. Porém, entretanto, todavia, querendo ou não, todo RPG tem. Qualquer sistema que você queira pegar, você pode ir para qualquer lado. Óbvio que cada sistema tem um foco. Se você for pegar uma campanha de vampiro, você espera um terror pessoal, uma discussão de governo, mas você pode fazer uma campanha de porradaria franca se você quiser. Isso não é o foco. Então, eu não acho que é um ponto justo a gente usar esse argumento de que ordem pode ir para qualquer lugar. Porque, querendo ou não, todo sistema pode. Porém, eu tenho um ponto que, pelo menos pra mim, a ordem não vai durar muito além da campanha que o Sabit está mestrando agora. Quando essa campanha acabar, ou seja, teoricamente no fim de Calamidade Parte 2, eu acho que após isso temos uma contagem regressiva para o sistema, infelizmente, morrer. Claro, quando eu digo que eu acho que o sistema vai morrer muito pouco depois que a campanha de Sobit acabar, quero dizer que o número de jogadores não vai aumentar. Provavelmente ele vai até diminuir à medida que as pessoas que conheceram RPG por ordem forem conhecendo outros sistemas. Porque, bem, ordem por si só é um sistema cru. Acho que ninguém discorda disso. O suplemento veio e ajudou muito. Porém, o sistema não pode existir só baseado em suplementos. E principalmente, o suplemento foi muito útil para dar um ar de horror
pro Ordem, porém não ajudou quem, por exemplo, queira mestrar uma aventura de Dark Fantasy, que é o que o Ordem acabou sendo quando foi lançado. Então, acho complicado a gente botar nesse argumento o suplemento de Ordem, porque ele leva a Ordem para um estilo de jogo muito mais fechado, que nem todo mundo vai querer jogar. Algo que me deixa muito triste é que sim, Ordem tinha muita chance de se tornar um grande sistema, um grande universo, porém, acho que ele não vai ser. Acho que muito do que Ordem poderia ser explorado, ele não vai. Porque, bem, a gente já está chegando no fim de uma história. Sinto que quanto mais coisas o Sabbath decidir lançar dessa história, mais complicado vai ficar. Como Ordem, querendo ou não, um sistema criado após o começo de uma mesa, e um sistema que todo mundo olha e fala é o sistema do Selbit, não olha e fala é o sistema da Jambô, que é a empresa que lança, fica difícil o lançamento de novas coisas sem parecer que é só por dinheiro. E pensem bem no que eu tô falando. Olhem pro que a maioria das pessoas comenta, vendo que o Selbit lançou HQ, jogos. Aquela típica piadinha, né? Sim, sim, Selbit, é isso que eu queria. Uma HQ custando R$ 200. Não é a parte 2 de Calamidade. Isso vai ser um problema. E eu acho que isso vai ser um problema para sempre em Ordem. O fato dele ser o sistema de uma pessoa e não o sistema de uma empresa. Bem, acho que eu já posso resumir meu ponto. Ordem é um sistema bom, com um bom universo, que não foi expandido o suficiente e que, no fim, é um produto. Atualmente, Ordem é um produto, não é mais um RPG jogado com amigos, isso é algo que a gente tem que aceitar. E como um produto, ele tem que ter vendas. E eu não acho que Ordem vai ter muito mais vendas quando a campanha acabar. Não digo assim que Calamidade acabar, talvez assim que Calamidade acabar a gente tenha um estouro nas vendas. É uma opção. Porém, 2, 5 anos depois que a campanha principal do Selbit acabar, não acho que a gente vai ter mais um público tão grande. Que os fãs não vão ser de Ordem, tudo bem. Só que trazer um novo público, trazer novas pessoas para jogar a Ordem, sem ter essas streamings sendo feitas, vai ser um pouco complicado. Porque, bem, atualmente a gente já tem sistemas e cenários muito bem consolidados. Você quer jogar algo terror? Em geral você vai pra Cthulhu. Inclusive foi por onde a Ordem começou. Você quer jogar algo um pouco mais político, um pouco mais sério? Vampiro é uma excelente opção. Você quer jogar uma aventura? Você joga D&D. Ah não, mas eu quero ajudar um sistema nacional. A gente tem Tormenta. E sim, Ordem tem seu lugar no Dark Fantasy, porém não é um lugar muito bem estipulado. Não é um lugar muito fixo para Ordem. Ordem com suplemento foi um pouco mais para horror. Então, parece que nem Ordem quer ser vista como um Dark Fantasy. E é isso. Eu quis trazer um ponto muito mais técnico, vendo Ordem como um sistema, como um produto, não tanto como um meio de entretenimento. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscrevam.